Boa noite, irmãos. Boa noite. A graça e a paz, amém? Amém. Deus é bom. A gente diz que vai para o encontro é tremendo, mas subir aqui é mais tremendo ainda, irmão. É você que fica tremendo. Amém, glória a Deus. Eu quero, como foi, o pastor me falou como foi de manhã, eu quero desejos, sabe, ser cheio da graça de Deus, para transmitir algo que Deus tem falado no nosso coração, tem ministrado, tem aberto os nossos olhos para a revelação da palavra, para o mover de Deus para os nossos dias, tirando todo o peso, todo o fardo das nossas vidas e fazendo-nos andar em muito mais além do que aquilo que um dia nós pensamos. E eu quero compartilhar com os irmãos algo muito precioso, embora seja simples, mas é de uma profundidade tremenda. É um alimento sólido. E quando se trata de um alimento sólido, muitas vezes é simples de se ouvir, mas de colocar em prática, de viver, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar, porque depende de uma disposição nossa. E se falando de disposição de coração, de mente, sabe, de estar prontos a receber, eu não posso deixar de falar para você de dois tipos de unção que existe. Eu tenho que falar sobre a unção de quem ministra, do profeta que ministra, do homem de Deus que está ministrando sobre a sua vida, de quem está derramando a unção de Deus sobre aquele que Deus deu a direção, e a outra unção é de quem recebe. De quem recebe precisa ter unção para receber. Mas como isso, irmão, como que você está falando? Você confundiu minha cabeça agora. Vou te dar só um exemplo, poderia te dar outros, mas eu vou te dar um exemplo. Jesus era alguém que tinha muita unção ou pouca unção? Tinha muita unção. Quem concorda que Jesus tinha unção, levanta a mão. Muita unção. Olha só dele passar as pessoas eram curadas. Onde ele passava as pessoas tocavam nele, eram curadas. Onde eles estavam, ele ressuscitava mortos. Ele é o nosso Senhor. Ele curava vidas, ele ressuscitava pessoas, ele restaurava pessoas. Ele veio para cumprir um propósito. Mas a Bíblia diz assim que em um determinado momento ele chegou numa cidade chamada Belém. E quando ele chegou nessa cidade, a Bíblia diz que ele foi impedido, fala comigo, impedido de fazer milagres ali. Porque as pessoas naquele lugar não tinham unção para receber. Quem está compreendendo? Ele chegou, ele não pôde, porque as pessoas olhou, quem é esse daí? Esse daí é Jesus. Olha, ele jogava fubeca com a gente. Ele é o filho de Maria, ele é filho de José. Como que pode Deus estar operando através da vida deles? E aí faltou unção para receber. Eu aprendi durante esse tempo de caminhada com o Senhor que, à medida que eu me abro para Deus, eu estou receptivo à palavra que está vindo. Na mesma proporção eu sou abençoado. Na mesma proporção que eu recebo. Porque tem o transmissor e tem o receptor. Deus está transmitindo, Deus está falando. Pergunta para alguém, Deus está falando com você? Agora fala para ele, então abre o teu coração, porque Deus vai falar com você hoje. Fala, se prepara. Deus está falando, mas existem pessoas que entram por aquela porta e saem da mesma maneira que entrou, não são tocadas, enquanto que outras chegam e saem transbordando, saem abençoados e saem dando testemunho. Olha, Deus operou, Deus trabalhou na minha vida, Deus trouxe um milagre na minha vida. E qual é a diferença? A diferença é da forma que você recebe a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim: aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Se você recebe a palavra de Deus, sabendo que vem do trono de Deus para a sua vida, você recebe a sua bênção. Então abra o teu coração, meu irmão, para receber. Enquanto estou falando aqui, eu lembrei de uma passagem, de uma situação que eu vivi alguns anos atrás, muitos anos, logo no começo da minha conversão. Tinha uma igreja bem tradicional, e aí os irmãos eram muito metódicos em tudo que ia fazer, e as pessoas entravam, cumpriam religiosamente, iam na escola dominical no domingo, né? Ia no culto à noite, no sábado tinha devocional de jovens, o pessoal vinha, fazia e saía, só que não havia uma novidade de vida. O pastor pregava uma boa palavra, é como um palestrante comum que fosse falar sobre qualquer outra coisa. Eu recebi, nossa, palavra boa hoje.
porque as pessoas acostumavam a viver aquilo ali e já não tinha mais novidade de vida para elas, porque tudo era feito debaixo de mérito, de reconhecimento. Afinal de contas, eu oro, eu jejuo, eu faço as coisas e eu recebo a porção que me cabe. Mas aí eu lembro de um evento que veio um cantor lá de Anápolis, Goiás, e diz que era um homem, sim, usado por Deus tremendamente, e foi no anfiteatro da cidade, e se reuniu todas as igrejas da cidade, e algo que era de se admirar. Muitos daqueles irmãos que viviam uma vida normal, você precisava ver, irmãos, que unção, que glória. Eu nunca tinha visto aquelas pessoas tão espirituais assim, daquela maneira, porque elas estavam abertas para receber. Quem está entendendo onde eu quero chegar? Elas prepararam o coração delas, elas contaram os dias, as horas, expectativa no coração, e chegou lá, o irmão nem precisou pregar, o povo já caía na unção, pessoas eram curadas, porque evidentemente existia a unção de quem estava ministrando, mas a unção de quem estava recebendo, estava todo mundo pronto, com o coração aberto, com o espírito fervendo, desejoso de Deus. Alô, você está entendendo? Quem quer receber de Deus nessa noite? Na medida que você abrir o seu coração, é o que Deus vai ministrar na sua vida. Na medida que cada domingo, cada dia, cada célula que você vem desejoso de ser cheio da presença de Deus, é assim que você vai ser cheio. Porque conforme existe unção em você para receber, tamanha é a bênção de Deus que vai chegar até você. Amém? Abra sua Bíblia lá em Romanos 4, de 3 a 8. O texto base de Romanos 4 diz o seguinte: quem achou diz amém. Quem não achou fala misericórdia. Tem alguns na misericórdia. Romanos 4, do 3 ao 8. O irmão está projetando ali para nós. Pois, que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Amém? Nós já vamos avançar nesse texto, você vai compreender o que a palavra do Senhor diz, que existem algumas coisas que a Bíblia nos mostra que em muitas situações nós lemos e passamos desapercebidos. Por exemplo, lá em Gênesis 3:7 fala assim que viu o homem e a sua esposa, de repente, quando caíram, quando pecaram, eles olharam para si e perceberam que estavam nus. Eu imagino que sempre eles estiveram nus. A Bíblia não fala que eles andavam vestidos ou coisa parecida, mas de repente, por algum motivo, que é a queda do homem, eles de repente caiu a consciência, eles olharam que eles estavam desprovidos de alma, e eles estavam e sentiram medo, se sentiram nus. Peraí, e agora? Como que nós vamos fazer? E Deus vai passar aqui pelo jardim, e nós temos que nos apresentar a Ele. E como eu vou me apresentar diante de Deus se eu estou nu? E eles foram lá e pegaram folhas de figueira. Fala comigo, folhas de figueira. Folhas de figueira. E teceram para eles, cozeram um avental e se cobriram com o avental. Toda vez que eu ouço uma primeira referência na Bíblia, isso é uma lei da teologia, é a lei da primeira referência. Isso traz sentido e significado para todas as vezes que ela aparece depois na Bíblia. E quando o homem ele faz vestido para ele folhas de figueira, isso mostra o esforço humano de querer ajudar a Deus, ou querer se religar a Deus, ou voltar à sua origem, ou ter contato. Se nós estudamos
Nos livros de história nós estudamos os povos, as culturas. Nós vamos ver que na sua origem, todos os povos, eles têm uma religião. Todos os povos têm um princípio de querer se religar a Deus. Isso é lógico que tem um princípio lá atrás, mas esse não é o motivo, não é o assunto de hoje. E eles querem se religar ao seu Criador, ou voltar à sua origem. Ou seja, é o esforço humano tentando voltar para o jardim, tentando voltar para a presença de Deus. E isso foi o que Adão fez. E nós naturalmente, nós vivemos tentando fazer coisas, tentando fazer roupas, tentando nos aparentar melhor do que realmente somos, ou nos esforçar, eu não sei, de repente, o que você e eu temos tentado fazer para nos aproximar de Deus. Muitas vezes nós mergulhamos em um assunto, ou em uma obra, ou em um projeto, tentando ganhar o favor de Deus. Foi isso que Adão fez, Adão e Eva fez. Peraí, eu não posso perder, eu não posso ficar longe do Senhor. Então ele fez roupas para ele e se apresentou. E Deus olhou para ele: mas Adão, quem te disse que você estava nu? E Deus olhou para ele e fez o quê? Foi lá, pegou animais, fez roupas de pele de animais. E aí também já tipifica um sacrifício. E eu também creio, como muitos teólogos creem, que esses animais que foram mortos foram cordeiros que Deus matou e tirou a pele, já mostrando, já apontando para o sacrifício da cruz, apontando que Deus é aquele que supre, é aquele que provê todo o recurso para o homem se voltar para Deus, todo o recurso para o homem estar perto de Deus. E aí Deus pegou as peles dos animais, lá em Gênesis 3:21, e cobriu o homem com as peles dos animais. Isso já apontando para nós entendermos, irmãos, há um projeto de Deus para a vida do homem. No livro de Jó diz assim, que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Os planos de Deus jamais são frustrados. Uma vez Ele projetou, uma vez Ele vai cumprir. E Deus, Ele tem princípios, e Deus tem caráter, e Deus não negocia com o seu caráter. E Deus, quando Ele estabelece algo, Ele cumpre, e Ele anda pelos caminhos que Ele mesmo estabeleceu. Ele não pega atalho, Ele não pega um caminho mais curto, Ele não vem por cima, Ele não vem por lado, Ele não entra pelos fundos, mas Ele entra pela porta. Ele segue os princípios que Ele estabeleceu. Em Gênesis 3:15 há maldição sobre a vida da mulher, sobre a vida do homem, que são expulsos do paraíso porque caíram. E aí ele diz assim para a serpente, que amaldiçoada ela seria, que todos os dias da sua vida ela rastejaria e comeria o pó da terra. Só para questão da gente, curiosidade, o pó da terra a serpente iria comer, sim ou não? Sim ou não? Mas o pó da terra que a serpente ia rastejar e comer, você vê serpente comendo pó da terra? Serpente, ela rasteja, o animalzinho, eu assisto bastante Animal Planet, ele come o que? Roedores, ele come insetos, ele come outros tipos de insetos, mas o Senhor falou que ele comeria do pó da terra. Peraí, será que Deus não assiste Animal Planet? Qual a primeira referência de pó da terra? E fez Deus o homem do pó da terra. Olha só que interessante. E lá no Éden era uma serpente, e todos os dias ela comeria do pó da terra. O que é o pó da terra? É do homem, do esforço do homem de tentar se chegar diante de Deus, é do pecado humano. Lá em Gênesis mostra para nós uma serpente, que ela viveria durante o período da humanidade na terra, os dias da peregrinação do homem na terra, se alimentando do pecado, se alimentando de toda a obra, de todo o esforço humano, e isso seria o alimento dessa serpente. Engraçado que lá em Apocalipse nos mostra que não é uma serpente, é um dragão agora. O dragão agora ele ruge, ele tem 10 cabeças, tantos chifres. Quem deu anabolizante para essa cobra? Era uma cobrinha, irmãos, que conversava, falava macio. Agora é um dragão que ruge, é um dragão que vem, ele está furioso, porque o pecado se multiplicou, as tentativas do homem se multiplicou na terra, e ele foi criando força. Quem está entendendo diz amém. Amém.
Voltando aqui, então o projeto de Deus é que viria da semente da mulher alguém que pisaria a cabeça da serpente. E aí 2.500, 2.600 anos depois, Deus mandou a lei através de Moisés. E a lei veio mostrar, dar a direção para o homem. E o povo de Israel diz assim: Senhor, todo aquilo que o Senhor disser, assim nós faremos, conforme o Senhor estabelecer, assim nós cumpriremos. E o Senhor falou: ok, você quer seguir o meu padrão, mas o meu padrão é alto. Está aqui o meu padrão. Ele estabeleceu as leis, foi dado as leis. E aí o Senhor diz assim: olha, se obedeceres e tão somente cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno, serás bendito no campo, na cidade, tudo que você colocar a mão vai prosperar. E assim vai tecendo lá uma série de bênçãos sobre a vida do homem, declarando que se eles cumprissem fala comigo, toda a lei, todos os mandamentos, aí sim ele seria abençoado. Mas se ele tropeçasse num tio, numa vírgula, ele teria corrompido toda a lei. Seria necessário fazer vários rituais para poder cobrir o pecado dele, para ele poder se chegar diante de Deus. Ou seja, ficou estabelecido, ficou claro que ninguém conseguiu cumprir a lei. Mas aqueles que viveram antes de Cristo, como eles eram salvos, irmãos? Se ninguém cumpriu a lei, imagine Davi, um homem com o coração segundo o coração de Deus. É o que a Bíblia diz. Mas olha só a vida desse homem, quantas coisas horríveis ele cometeu, como ser humano, como homem, como pai, muitas falhas, mas no coração dele existia algo. Ele olhava e sabia que havia um Deus cheio de graça, de amor, de verdade na vida dele, que perdoava os seus pecados. Quem viveu antes de Cristo era salvo através da fé no Messias que viria. Nós estamos há 2000 anos depois de Cristo, nós não conhecemos a Cristo, não vimos Ele, mas nós cremos que somos salvos porque Jesus já veio, e hoje nós somos salvos. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas ficou claro para o homem que ele não dava conta de cumprir toda a lei. E aí no projeto divino de Deus, citando novamente o livro de Apocalipse, diz assim, que houve silêncio no céu, se apresentou um livro, e não se achou no céu, não se achou na terra, não se achou nas águas debaixo da terra, ninguém que fosse digno de abrir o livro. O livro que conta a história da humanidade, que conta desde a criação, desde a queda do homem, até o triunfo do Senhor lá nos séculos dos séculos. O livro dos livros, que conta a minha história e a sua história, que conta a minha redenção e a sua redenção. Não havia quem era digno, não havia quem poderia fazer, como no céu é atemporal. Lá não é a mesma coisa que nós, existe uma linha de tempo lá. O que está acontecendo aqui já aconteceu na eternidade passada. A Bíblia fala que eu e você estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para Deus isso já é fato, já está consumado. Você está assentado nas regiões celestiais com Cristo. A Bíblia diz que Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Como assim? É como se Deus estivesse vendo um filme que já passou, Ele conhece. Ele só simplesmente está mostrando o tempo presente, aquilo que para Ele já é fato. E lá na eternidade o Senhor Jesus falou assim: eu vou. O unigênito de Deus. Eu fico imaginando na minha mente criativa aqui, que o Senhor Jesus, lá na glória, Ele olhou para a terra. Ninguém pode cumprir a lei. Ele falou: eu vou. Mas Ele não vem por outro caminho, Ele veio pelo caminho correto. Ele tinha que vir pela linhagem do homem, Ele tinha que nascer da mulher, tinha que ser do fruto do ventre da mulher. Por isso Deus não utilizou, não participou o homem, mas um fruto divino foi colocado no ventre da virgem, e a virgem concebeu, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a glória de Deus no seu Filho. É como se Jesus naquele momento lá no céu, Ele diz: eu vou. Eu imagino Deus, o Senhor, se esvaziando da sua glória, se diminuindo, e de repente Ele dá um mergulho para a terra. E Ele vive 33 anos aqui. A Bíblia diz assim que Ele cumpriu toda a lei. Ninguém antes nem depois cumpriu toda a lei, mas Ele veio e cumpriu toda a lei. E aí depois Ele viveu aqui 33 anos, Ele foi morto. E aí Ele morreu. E Ele foi às partes mais baixas da terra. Ele chegou, se apresentou no mundo dos mortos: eu sou aquele de quem vocês creram, e por isso vocês foram salvos. E aqueles que estavam condenados: eu sou aqueles a quem vocês rejeitaram,
Mas eu vim, vocês não creram que eu vim. Ele tomou as chaves da morte e do inferno da mão do diabo e ressuscitou. Mas a história não para aí. E ele aparece, de repente Maria está lá. No domingo pela manhã ele está lá no jardim, chorando, mataram o mestre. E onde ele está, de repente vem atrás dele o Senhor Jesus, e ela olha, e ela chama Maria, ela reconhece Jesus, ela foi para dar um abraço nele, não me toques. Vocês não acham estranho isso? Peraí, eu ressuscitei, eu quero abraçar, não me toques, porque ainda não fui para o Pai, eu vou. Olha só que interessante, o verbo de Deus, ele desceu, ele viveu na linhagem do homem, cumprindo toda a lei, e aí a morte e o inferno não pôde contê-lo, e ele subiu, e ele de repente se apresenta para Maria, consola ela, fala, mas não me toques, porque ele tinha que voltar para o céu, se apresentar diante de Deus, como ressurreto entre os mortos, como sacrifício imaculado, intocável, de quem rompeu a morte, de quem venceu. E quando ele está chegando nas portas do céu, imagina os querubins lá, quem é aquele que está vindo lá? Quem que é? Nós usamos uma expressão no encontro, né? Para quem não foi encontro ainda, não vai ser novidade para você, mas eu vou falar. Olha, você chegou de uma maneira, mas quando você sair, o mundo espiritual não vai te reconhecer. Jesus, quando ele chegou no céu, os anjos não o reconheceram de primeira vista. Quem é esse? O unigênito desceu, divino, 100% divino, e agora está vindo um que é divino, mas é 100% humano também, alguém que rompeu as trevas, rompeu as cadeias e subiu ao céu e abriu o caminho. Hoje eu e você podemos entrar no Santo dos Santos, porque ele rompeu o céu por mim e por você. Aleluia! Ele rompeu. Existe alguém que tem a minha natureza e a sua, que hoje intercede por nós lá na glória. Aleluia! Aquilo, por essa o diabo não esperava. Ele rompeu e agora ele tem a natureza. Agora ele não é mais o unigênito, ele é o primogênito. Aleluia! Aleluia! Agora eu e você temos acesso ao Pai. Olha para alguém e fala assim: Deus está falando com você? Fala, psiu. Existe uma teologia, é bonita de nós falarmos, mas não é assim que acontece. Durante algum tempo eu fiquei imaginando, quando Jesus, ele morreu lá na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e no Santo dos Santos, onde Deus se manifestava, será que Deus estava irado com a humanidade, por isso ele quebrou tudo? Ele diz: olha, aqui chega, não quero mais saber, não vou mais aparecer para esse povo, não vou mais me manifestar nesse lugar. Eu não sei o que você já imaginou, já imaginei de tudo. Será que Deus está irado conosco? Mas num determinado momento, quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, e alguns dizem, pregam, para que eu e você possamos entrar no Santo dos Santos. Ele rasgou, agora está aberto, eu posso entrar. Isso é um ponto de vista, mas eu não creio dessa maneira, porque a Bíblia não diz que é dessa maneira. Quando Jesus ele morreu, ele derramou seu sangue na terra, ele cumpriu a lei. Aí o Senhor não precisava mais ficar preso lá no Santo dos Santos, porque ele saiu, ele rasgou de alto a baixo e veio habitar dentro de mim e dentro de você. Eu e você somos o tabernáculo santo de Deus. Deus ainda habita na terra, Deus habita, mas agora ele mora aqui dentro, ele mora aí dentro, e ele faz a diferença na minha e na sua vida. Aleluia! Eu esperava mais. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez você não saiba, mas eu vou te dizer, os anjos sabem, os demônios sabem. Quando você anda na rua, os bichos ficam tudo assim: sujou, está vindo ali. Uma vez nós passamos uma outra situação. Há pouco tempo eu estava no ponto de ônibus, para pegar um ônibus para ir para a empresa. Irmão, 6 horas da manhã, aí passou uma mulher. Ela passou e de repente ela
Você! Imagina, 6 horas da manhã e umas colegas lá do trabalho estavam ali. O que eu fiz? Falei, pronto, só faltava. Sabe quando você fala, segunda-feira de manhã, pronto, só o que faltava. Você, essa carinha de santo, eu te conheço. Você pensa que eu não sei o que você fez a sua vida inteira? O diabo começou a falar comigo e eu assim, oh Deus, o que eu faço agora? Vou pôr a mão, vou expulsar. Ela vinha para cima de mim assim, as moças, o que foi? Você conhece? Eu falei, não. Eu sei quem você é. Você acha que tudo mudou? Parecendo um personagem de filme infantil, né? Foi falando um monte de coisa, de acusação. O demônio se manifestou na mulher do nada e ela vinha para cima de mim querer me agredir. Eu olhava bem para ela assim, ela se afastava. Ela vinha assim, ela tentou tocar em mim, eu só fiz assim. Ela, irmão, resumindo a história, eu entrei no ônibus, ela veio para pôr a mão em mim, eu fiz assim, em nome de Jesus, a mulher caiu para trás, e o ônibus foi embora. Eu falei, glória a Deus, que eu não lembro. Ô Jeová, prover. Eu esperava uma carruagem de fogo, né? Mas veio o ônibus, estava bom. O diabo sabe quem é você. Muitas vezes eu e você vivemos a nossa vida e nós nos esquecemos quem foi que pagou o preço. Nós esquecemos quem foi que se sacrificou lá na cruz. Nós esquecemos que quem fez tudo foi Ele. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, de manhã eu não citei esses versículos, mas Deus está colocando no meu coração. Em Apocalipse diz assim, que em determinado momento os 24 anciãos se prostraram e jogaram as suas coroas. Eu imagino que quando nós estivermos diante do Senhor, o Senhor vai nos recompensar com galardões. Nós vamos chegar, vamos nos prostrar diante dele e vamos falar, Senhor, não é meu, foi o Senhor que fez. Vamos nos dobrar e jogar aos pés dele. A glória, a honra e o poder é seu. Não fui eu, foi graça do Senhor. Eu não tinha condições nenhuma de estar aqui. E nós vamos nos prostrar e jogar aos pés dele. Amém? A Bíblia diz que Abraão, antes da lei, o que foi imputado para ele foi a fé. Ele não trabalhou, ele não fez, mas a fé foi imputada a ele como graça de Deus. Deus derramou sobre ele graça, e Davi declara, como nós lemos aqui, que para nós não foi imputado mais os nossos pecados. Já profetizando, já vislumbrando o futuro, a glória do Senhor, a redenção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós somos transformados pela glória de Deus. Muitas vezes, meus queridos, nós vivemos debaixo de lei. A lei não é ruim, irmãos. A lei veio para pontuar, para mostrar o padrão de Deus, mas para mostrar que nós não podemos nos achegar diante dele pelas nossas obras. Não nos podemos chegar diante do Senhor pelo nosso esforço próprio, pela nossa teologia, porque o quanto eu sei, o quanto eu deixo de saber, pelo meu intelecto, afinal de contas eu sou capacitado, eu sou PhD em teologia, eu falo hebraico, eu falo grego, eu falo sei lá o que, e agora os anjos, quando eu falo os anjos, besteira, o que eu estou falando aqui, o que eu estou pregando nada mais é que o Evangelho, as boas novas do Senhor. Bom, eu imagino que quando as pessoas morrem, elas chegam no céu, e existe lá as pessoas, os anjos recebendo as pessoas, e os anjos falam assim, ó, e aí? Quais são os seus pecados? A pessoa começa a falar, eu pequei, eu roubei, eu matei, me prostituí, eu matei 50. Aí o anjo falou, ok, você sabe que a coisa está ruim para você, né? A pessoa, é. Mas tem sangue do cordeiro na sua vida? Ah, tem sim. Então a pessoa não pode entrar, bendito do Senhor, está lavado pelo sangue, entra. No inferno é a mesma coisa. O que você aprontou? Olha, eu fiz parte da facção, eu fiz isso, fiz aquilo, olha, tá feio o negócio para você. Tem o sangue do cordeiro? Não, então meu amigo, não tem jeito. A pessoa é muito boazinha, chega lá, eu sou boazinha, eu fiz 2 esmola, eu faço isso, caridades. E o anjo pergunta, tem o sangue do cordeiro? Não. Sem Cristo, repete comigo, sem Jesus,
não há salvação. Sem Cristo não há salvação. Para entrarmos no reino dos céus, o sangue de Jesus tem que estar sobre as nossas vidas. E aí nós entendemos que somos salvos pela graça. Nós somos salvos porque o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu e Ele nos santificou. Aí eu quero ler com você lá em 1 Coríntios 15, 10. 1 Coríntios, abre a sua Bíblia lá, 1 Coríntios 15, 10. Quero falar da vida do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15, 10, está aí no telão. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Próximo. Não, até isso. Enquanto tem. Olha só o que ele fala. Eu sou o que sou. Irmãos, eu digo para você, se você já estudou a vida do apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Paulo não foi fácil. Mas se tratando de lei, se tratando dos rituais da religião judaica, não tinha quem fosse mais zeloso do que ele. Não tinha quem conhecesse mais a Bíblia, os mandamentos, toda a liturgia, todas as leis do que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era alguém que tinha autoridade. Era alguém que tinha autoridade para matar, para tirar a vida de quem ele achasse que tinha que tirar a vida. Ele era alguém zeloso, que cumpria a lei, ele conhecia todos os mandamentos, ele conhecia a história de Abraão, conhecia as leis de Moisés, e ele zelava por ela. Ele era alguém que perseguia, matava muitos cristãos, e onde ele chegava havia pavor. Eu acho que os cristãos deveriam falar, lá vem o anjo da morte. Eu não imagino como ele era visto no mundo cristão. Ele era alguém terrível, que para defender os seus ideais religiosos ele fazia o impossível para matar. Mas num determinado momento ele teve um encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco, e durante 3 anos ele foi discipulado. Durante 3 anos ele foi treinado e foi mostrado para ele o amor, a graça do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus era o Messias que estava escrito na lei, que ele veio e cumpriu, como eu disse, ele veio, cumpriu toda a lei e ressuscitou, está diante de Deus. E ele foi treinado, e de repente ele tinha um anseio de ir até Jerusalém e ver os apóstolos e conversar com Pedro, com Tiago, com João, e vê-los pessoalmente, porque até então ele não os conhecia. E chegando lá, num determinado momento, ele estava junto com Pedro, e Pedro tinha conhecido a graça, o amor de Deus, mas a religião, os irmãos da antiga aliança, da lei, estavam ali, e eles pressionavam os cristãos para que cumprisse a lei, para que não se aproximasse dos ímpios, dos pagãos, para que não comesse certos tipos de alimento, para que se cumprisse a sua postura religiosa. E aí Pedro, quando os judeus chegaram, ele estava com Paulo e os irmãos ali, e de repente descontraído, falando do amor de Deus. Mas quando eles chegaram, Pedro teve um calafrio. Ele começou, peraí, sujou, os irmãos chegou aí, peraí, os irmãos da bênção, oh glória, aleluia. Começou a se afastar. E o apóstolo Paulo diz assim, que eu resisti a Pedro na cara. Eu cheguei para ele e falei, como você conheceu a graça de Deus e agora você está se deixando ser assediado pela religião novamente? Você está sendo arrebanhado para o lado de lá. O apóstolo Pedro conheceu a graça de Deus, só que ele não mergulhou na graça de Deus assim como Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi aquele que escreveu mais livros do que todos, aquele que viajou para todos os países circunvizinhos, para o mundo da época. Ele fez 3 viagens missionárias, e com elas ele levou cicatrizes pelo corpo. A história diz que ele tinha tantos açoites, que em um determinado momento da vida dele, o corpo dele já não se envergava mais, porque enrijecia a sua coluna. Ele necessitava de que as pessoas escrevessem cartas. As cartas que ele mandava para as igrejas, ele editava, e alguém ia lá e escrevia para ele.
porque ele era alguém que carregou as marcas de Cristo no seu corpo. Mas olha só, imagina o que levou um homem desse a ter uma motivação para ir para país. Na primeira viagem missionária de Paulo, saindo de Jerusalém, alguns dos discípulos, inclusive o evangelista João Marcos, ele ia com ele na primeira viagem. E já atracando na ilha de Chipre, João Marcos, junto com Barnabé, viu os costumes daquelas nações. Ele viu como o paganismo era terrível. Algo terrível que aquilo não cabia para eles, ou vou me contaminar, ou eu não sei, ou os perigos da viagem. E aí o apóstolo Paulo tem uma desavença com eles, e João Marcos e Barnabé, eles abandonam a viagem e voltam para Jerusalém, na primeira viagem. Só que na terceira, eles entendem o favor e a graça de Deus, e aí eles vencem, mas é uma outra história. E aí o apóstolo Paulo, ele quer ir para as regiões litorâneas, ele começa a entrar na região da Galácia, ele começa a ir pelas ilhas ali da Grécia, ele vai por regiões onde há homens truculentos, homens bruscos, pessoas que são violentas e defendem as teologias, defendem os ideais, as filosofias, a ciência, e era alguém que não tinha barreiras para ele, ele ia onde Deus o direcionava e plantava várias igrejas. Alguém que conheceu a graça de Deus, enquanto que os outros apóstolos, por isso que ele diz assim: antes trabalhei muito mais do que todos eles. De quem? De que todos os apóstolos. Por quê, irmãos? Porque quando eu e você conhecemos o amor e a graça de Deus, nós não nos conformamos com a circunstância atual. Nós não queremos ficar trancados dentro de quatro paredes, cultuando dia após dia, levantando as mãos e adorando ao Senhor. Porque quando nós conhecemos a graça de Deus, o peso do pecado, o peso da lei, porque muitos homens de Deus, muitos líderes ungidos, discipuladores, muitas vezes se cansam, muitas vezes estão com as suas forças esgotadas. Sabe por quê? Só tem uma explicação: acusação. Ah, pastor, eu orei tanto, sabe? Jejuei, fiz campanha, visitei os irmãos e a célula não flui. E aí, naturalmente, o que acontece com você e comigo? Não flui. Estou pregando, estou ensinando, mas não fluiu. Eu olho para mim e vejo que, puxa vida, será que é porque eu briguei com a minha esposa? Por que não flui? Nós lemos no primeiro capítulo que aquele que trabalha é digno, é dívida dele receber, mas aquele que não trabalha e recebe é a favor de Deus. Uma vez que eu e você temos uma postura de nós fazemos várias coisas, nós trabalhamos, nós nos envolvemos, e eu sei que os irmãos aqui são aplicados, os irmãos, eles amam o que fazem, mas muitas vezes você está cansado, porque o fogo, o combustível que está queimando é o seu. E uma coisa que eu comecei falando aqui, uma coisa que Deus não aceita é o seu suor. Deus não aceita o peso, não aceita o seu combustível. O combustível que tem que queimar dentro de mim, dentro de você, é do Senhor, é o Espírito de Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus que tem que queimar dentro da sua vida. A energia que você tem que vir do céu. O favor de Deus tem que estar fluindo através de você. Não é o seu esforço, não é o que você sabe, o que você pensa, mas é você deixar Deus te usar. Você saber que Ele é que faz todas as coisas. Porque quando você deixa Deus te usar, você está dando toda a glória, toda a honra e todo o poder a Ele, porque é dele para todos sempre. Aleluia. E diz o Senhor assim: a minha glória eu não dou para ninguém. Se você não sabia, desconta para alguém aí, a glória dele Ele não dá para ninguém. Quando eu e você fazemos coisas e achamos, puxa vida, pastor, eu vou me consertar agora. De manhã eu fiquei meio firme com a minha esposa. Eu falei, dei um exemplo, né? Mas quando eu brigo com a minha esposa, não, deixa eu consertar, pastor, que ficou ruim para mim de manhã. Quando eu brigo com ela e falo, meu bem, você não passou minha camisa do jeito que eu gosto, porque mamãe passava dessa maneira e você não passa mais. Ela fala assim, ela não fala porque ela está no favor de Deus, ela fala assim, olha, mas dentro ela está falando, por que você não leva a tua mãe passar? Ela pensa, ela não fala. E aí ela se comporta bem. Eu resisti ao diabo e hoje ele fugiu de mim. E ela vem para o culto, toda com o coração aberto.
Fala, hoje sim eu estou apta para receber do Senhor. O diabo tentou, mas não conseguiu. Ele usou até os seus enviados. Mas hoje eu permaneci firme e posso louvar ao Senhor. Hoje eu estou apta. Hoje eu trabalhei. Hoje eu fiz coisas para Deus. Eu tenho o favor de Deus. E eu tenho o direito de receber de Deus. E o céu vai se abrir e eu vou receber. E anjos de Deus vão descer e subir, né? Mais ou menos assim, né? Aleluia. E ela vem cheia de justiça própria, porque hoje ela conseguiu resistir o marido que falou que ela não passou bem a camisa. Aí no outro dia, não consertou não, mal ou menos, piorou. Irmãos, ela levou cafezinho na cama para mim hoje, tá? Isso é só um exemplo. Ó, ela me deu um relógio. Ó. Melhorou? Agora tá jóia. Ou seja, você vai sair de casa, tem aquele dia que você vai sair de repente. O cachorro do vizinho fez as necessidades na porta da sua casa. Você já passa com o carro em cima das necessidades do cachorro do vizinho. E você cansou de falar para o vizinho para não deixar o cachorro fazer isso na sua calçada. E você já sai cheio de unção. Está entendendo? De Muttley, né? Lembra? Aí você está saindo com o carro. E aí o vizinho da vaga do lado, ele fechou, você não consegue sair. Você tem que dar 30 manobras para poder sair. E não dá para você chamar ele, porque ele foi viajar, largou o carro lá na vaga e você não consegue sair. Você fica mais cheio de unção. Aí você chega no culto, você não acha a vaga no estacionamento. Puxa vida, atrasei, porque fui tentar sair, demorou, cheguei aqui. E aí você chega no culto, mas fala assim, não, mas Deus, essa semana eu não orei, essa semana poderia ter orado, poderia ter jejuado, mas eu não fiz. Mas eu reconheço que o Senhor é tudo na minha vida. Eu reconheço, Senhor, que o Senhor é bom na minha vida. E os teus planos não podem ser frustrados. Quero receber o Senhor. E aí você sai abençoado, cheio de graça. Enquanto que aquele que chega cheio de justiça diante do Senhor, a gente pode citar alguns exemplos. O fariseu e o publicano. Ó Senhor, eu não sou como esse pecador. Eu jejuo 4 vezes na semana. Conheço toda a tua lei, dou esmola para os pobres. O Senhor é devedor dele. Existe glória para Deus? Existe glória para Deus nisso? Porque o camarada é bom, ele não precisa nem de Jesus para entrar no céu, porque ele é tão bom que ele não precisa do sangue do Cordeiro sobre a vida dele para receber a graça de Deus e entrar no céu, porque ele é muito joia. Enquanto que o publicano chega lá, ele não olha nem os olhos para cima. Eu sou um pecador miserável. Oh, lembra-te de mim, Senhor. E ele sai justificado. É como aquele trabalhador que chega às 7 horas da manhã e chega às 5 horas, ele está 10 para 5, está terminando a jornada, ele vai lá para o patrão, eu trabalhei, eu quero receber. O pagamento para ele é graça ou é obrigação ou é lei? É obrigação, o patrão tem que pagá-lo, é dívida. Imagine só alguém que chega 10 para 5 na fila. Patrão, eu não trabalhei, mas eu vim para receber. E o patrão fala, então tá bom, eu vou pagar para você também. É cara de pau, né? A irmã tá dando risada ali, que ela imaginou já, mas que cara de pau. Mas a graça é isso, você não trabalhou. O que você fez perder a vida eterna? Fala comigo, nada. Quem fez foi o Senhor Jesus. A graça é isso, você não trabalhou, mas você vai receber. Você não é digno. Eu não sou digno, mas Ele é digno e Ele habita dentro de mim. E agora eu estou assentado nas regiões celestiais, porque Cristo me transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Agora eu estou em Cristo Jesus. Quem está entendendo? Dá um salve de palmas para o Senhor Jesus. Ele me levou e eu agora estou assentado com o Senhor. Deus é bom, né? Oh Deus. Eu posso falar um pouco sobre peso de lei. Quando eu me converti, eu aceitei Jesus na minha casa. Eu não conhecia a igreja evangélica. Em 1990 comecei a ler o Novo Testamento que os gideões deixaram no hospital. Eu peguei aquele livrinho Novo Testamento e comecei a ler. Não entendia nada daquele negócio.
filho do filho, que é filho do filho, a gente começa com a parte mais ruim, né? Mais difícil, existe mais ruim, minha filha fala mais ruim. A pior parte ali de que você não entende. De repente eu comecei a ler a história de Jesus. E algo começou a mexer, acontecer dentro de mim. Meus olhos começaram a se abrir. Jesus, ele morreu para tomar o meu lugar. Ele morreu no meu lugar. E algo começou a acontecer. Eu comecei a pregar para as pessoas. Não sabia como pregava. Eu ia no banco, tinha amizade com as pessoas no banco, eu entrava lá, posso falar com você? Eu quero falar para você que Jesus é bom, que Deus ele te ama, que Ele quer transformar a sua vida. Eu ia na padaria e falava com as pessoas, olha, Deus quer transformar a sua vida. E onde eu chegava, eu sentava assim, fazia a roda, as pessoas, mas e isso e aquilo. Eu explicava do jeito que eu entendia. Às vezes pegava os folhetinhos que os irmãos entregavam, acho que até foi o senhor que me entregou uma vez. E comecei a ler e falei assim, olha, aqui está falando que Jesus é a ponte que me leva de volta para Deus. Aí um dia eu falei assim, eu preciso conhecer um povo, eu não posso estar sozinho. E fui numa igreja, cheguei lá, eu vi um monte de gente que nem eu, falei, é tudo igual, é tudo ovelha. E aí cheguei, fui salvo. Para ser salvo era só confessar Cristo como Senhor e crer no coração para ser salvo. E aí eu fui salvo. Aí os meus pecados, eu era cheio de acusação. Falei, Deus, eu sou tão ruim, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu tinha uma coleção de pecados ali que eu tinha que expor para Deus. Eu sou assim, assim. E o Senhor abriu os braços e falou, vem, filho, porque você ouviu a minha voz, agora entra comigo. E eu comecei a conhecer a Deus. Irmão, a religião, assim como foi com os apóstolos, é muito bom estar entre quatro paredes, cercados. A religião me faz ficar acomodado. A religião me faz me conformar com circunstâncias. Me conformar, simplesmente eu faço o trivial, eu faço aquilo que me aprouve fazer. Mas quando eu conheço o amor de Deus, a graça de Deus, eu sou como o apóstolo Paulo, eu sou desafiado para objetivos maiores ainda, para coisas mais relevantes ainda. Eu não descanso, como o apóstolo Paulo diz assim, eu não cheguei lá, mas eu prossigo, eu não descanso. Quando eu conheço, eu entendo que não há mais peso sobre mim, isso me faz caminhar de uma maneira diferente, ele me faz caminhar diferente. É quando a Bíblia diz assim, que aqueles que são cheios da presença de Deus, que são renovados pelo Espírito de Deus, cheios da graça, eles caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, e saltarão e voarão como asas de águia, porque não há limite para aquele que serve ao Senhor. Maiores obras farão aqueles que creem no meu nome, farão estas e muito maiores ainda farão, porque não é uma constância, mas é uma velocidade acelerada. Você começa, você está fraco, você está com dificuldade na célula, mas aí você dobra os joelhos e fala, Deus, eu reconheço que eu não sou capaz, as minhas forças já foram todas. Aí Deus ele fala, agora eu posso entrar. Aí Deus ele começa a fazer, e aí diz o fraco, eu sou forte. Na sua pequena força você fala, Deus me fortalece, e você dá um passo. Deus sempre opera. Grava isso no seu coração, presta atenção aqui. O primeiro passo é sempre meu. Fala, o primeiro passo é sempre meu. A Bíblia diz assim, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Você quer receber milagres, você quer receber bênção de Deus, a Bíblia fala, você dá um passo, aí Deus dá dois para você. Você dá mais um passo, Deus vem. Você corre, imagina só a junção desse poder, como que vai ser. Vai ser algo fenomenal. Conforme eu me lanço, na velocidade que eu me lanço na presença de Deus, Deus me faz expandir e muito mais além do que a minha consciência, que a minha capacidade. Deus está trazendo nos nossos dias uma geração que vai impactar essa terra. Acredite em mim, hoje nós somos 7 bilhões de habitantes no planeta Terra, a maior colheita em todas as gerações. Se juntar todas as pessoas que já viveram até hoje e morreram, não dá o número de pessoas vivas hoje no planeta Terra. 7 bilhões de habitantes no planeta Terra, a maior colheita. O final dos dias, o final dos tempos está chegando, e Deus está levantando um povo poderoso nessa terra, um povo que conhece o seu amor, a sua graça, que não carrega o fardo da lei, o fardo da religião, mas sabe que pode ir muito mais além. Quando os irmãos estão cansados, estão sobrecarregados, eles estão afadigados com os seus afazeres, com célula, com os seus ministérios, é porque nada mais é que muitas vezes eu e você estamos vivendo sob acusação, porque eu não sou capaz, eu faço tanto e não acontece, eu acho que isso não é para mim. Irmãos, Deus não erra. Se você está onde você está, Deus te levantou, e Ele vai cumprir o propósito na sua vida. Ele te chamou,
Alô, eu estou falando com você mesmo. Abre os teus olhos, abre os teus ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A obra do Senhor na sua vida não parou. Para de olhar para a direita e para a esquerda. Deus te colocou um alvo na frente, te colocou um objetivo. Você tem que caminhar olhando para o foco. O foco é o Senhor Jesus. Olha para o alto e o Senhor vai fazer todas as coisas. Enquanto você está sendo distraído olhando pela circunstância, pela direita, pela esquerda, você não cumpre o propósito que você foi chamado. Mas Deus quer te colocar aonde Ele te estabeleceu e Ele vai te levar. Você tem que simplesmente tomar a posição e ver. Toma a posição e vê Deus trabalhando na sua vida. Fala: eis-me aqui, Senhor. E Ele vai te levar para lugares mais altos. Ele vai cumprir o propósito. Outra coisa que eu aprendo com a história da igreja: a religião nos seduz, nos fascina. É muito bom eu parecer que eu sou justo. Minha pastora, é muito bom eu parecer, nossa, glória a Deus, aleluia, ou a religião faz a gente achar que a gente é melhor do que a gente é. Enquanto que Jesus, ele olha para os fariseus e fala: sepulcro caiado. Deus não quer aparência, Deus quer realidade. E a realidade, sabe qual que é a minha vitória e a sua? É reconhecer que eu não sou capaz. Olha só que doideira. Por isso que é simples, é reconhecer que não sou eu. Eu não tenho condição alguma de estar aqui pregando. Mas Deus olhou: você é ruimzinho mesmo, hein? Oh, mas como você é ruim. Lá no deserto, olha só, Moisés está apacentando um rebanho. De repente ele olha algo estranho acontecendo, uma sarça pegando fogo. Uau! No deserto, sarça pegar fogo, imagine que combustão espontânea, num calor de 55 graus, deve ser algo de vez em quando, deve acontecer. O mato seco, ele vai pegar fogo. Mas qual que era a glória nisso tudo? É que a sarça não se queimava. Uau! O mato, o arbusto pegava fogo, mas ele não se consumia. Quem é o arbusto? Eu e você. Eu sou de barro, você é de barro. Mas a diferença do que está dentro de nós, aquilo que nos enche, é o que faz a diferença. A glória de Deus, o Deus vivo, aquele que trovejava na montanha, aquele que, quando falava, os exércitos caíam. Ele saiu do Santo dos Santos e habita dentro de mim agora. E o fogo que tem que queimar em mim e em você, o amor, a paixão, é o fogo do Senhor. Porque se eu usar o meu combustível, uma hora o gravetinho não vai aguentar, vai ficar só o farelo mesmo. Porque o combustível está sendo errado. O combustível que tem que ser usado é a glória de Deus na minha vida e na sua. E isso é graça de Deus. Você não fez por merecer. Você não fez por merecer um milagre. Você não fez por merecer um emprego novo, a cura. Você não fez nada por merecer isso. Mas eu quero te dizer uma novidade que está sendo pregada há mais de 2000 anos. Que Cristo pagou o preço na cruz. Há 700 anos antes de Cristo vir, Ele já escreveu, Isaías já escreveu sobre Ele, dizendo que Ele levou sobre si as minhas dores e os meus pecados, e o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Foi Ele quem pagou o preço. Foi Ele que pagou tudo. Você e eu não fizemos nada. E aí nós podemos falar: Senhor, glórias ao Teu nome, eu sou salvo. Aleluia. A Bíblia diz assim, Colossenses 2,6. Antes olha para alguém e fala: você está ouvindo Deus falar com você? Eu sei que tem irmãos que não gostam. A minha esposa vai falar: amor, não fica falando para falar não. Aí eu vou falar, o irmão está olhando para o lado, aí fica ruim. Colossenses 2,6. Pois como recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. Amém? Esse é um alimento sólido, simples. Os irmãos da religião, eles não gostam de ouvir coisas simples, porque eles querem ver coisas misteriosas. Ele quer saber que altura tem um anjo: 3 metros, 5 metros, 10 metros. Só querem saber de coisas misteriosas, grandes demais. Porque isso vem mostrar o quanto ele se santifica, o quanto ele faz, o quanto ele se chega diante de Deus. Mas irmãos, se Deus derrama graça, derrama unção,
derrama poder sobre nós, é porque é graça dele, nem disso nós somos merecedores. Eu falo simplesmente eu quero e ele faz. Assim como recebeste a Cristo Jesus, andai nele. Nós estamos falando até agora sobre graça de Deus. Repete comigo, graça de Deus. Nós estamos falando de receber a Cristo e ser salvos. Quantos aqui são salvos pela graça de Deus? Levanta a sua mão, faz um sinal aí. Aleluia, aleluia. Irmãos, aí que está a chave da coisa. O apóstolo está falando para nós assim, ó: vocês receberam a Cristo como Senhor? Vocês são salvos? Amém, glória a Deus, aleluia. Eu passei da morte para a vida, estou assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Mas o apóstolo ele continua: assim como você recebeu a Cristo, andai nele. Como? Na graça de Deus. Porque agora você está andando em Cristo Jesus, você acha que você tem que ter justiça própria, esforço próprio para conquistar as coisas, as bênçãos de Deus. Assim como você recebeu a salvação, Deus ele disse que o pacote é completo. Você recebeu a salvação e Ele está te dando todas as bênçãos. Lembra lá em Deuteronômio 28? E se cumprires todas as leis, e se atentares, e todas essas bênçãos virão sobre vocês. Vocês serão benditos por onde vocês andarem, onde vocês colocarem as mãos será próspero. Tudo aquilo que vocês pedirem, o vosso Pai do céu vos responderá. Porque agora vocês estão repletos, estão perfeitos, estão com o caminho aberto diante de Deus. Aleluia, nós temos fé para ser salvo. E aí muitas vezes nós criamos a nossa própria religião e achamos que nós temos que fazer algo a mais para receber bênçãos de Deus. Enquanto que o Senhor está falando, a unção foi derramada, a graça foi derramada, tudo foi concluído, eu estou habitando, eu estou tabernaculando com vocês, e agora tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Oh, glória a Deus. Dá uma salva de palmas, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Como você recebeu a Jesus, assim você também ande nele. Amém? O irmão do teclado está aí? Eu já vou terminar, irmão. Aleluia. Está difícil? Está difícil? Para ou continua? Oh Deus, continua. Tem um aqui que... Amém. Obrigado, irmão. Obrigado, viu? Oh, glória a Deus. Aleluia. Quem está entendendo? Aleluia. Deus tem muito mais para fazer através da sua vida. E quando eu descubro esse amor, essa graça, irmãos, não tem desculpa para mim mesmo. Eu não posso mais dar desculpa para mim. Pelo contrário, eu sinto um alívio. Em determinado momento a religião me oprimia. Tantas leis que quando eu me converti foi pela graça, mas eu cheguei lá, os irmãos falavam: olha, isso aqui não pode, tá? Entrar de bermuda na igreja não pode. Eu, não, tá bom. Ó, camisa, botão até em cima, tá? Tem que abotoar. Eu, tá bom. Ó, seguinte, eu gostava de dançar. Eu não vou dançar não, tá, amor? De manhã eu dancei. Aí falou: amor, não faz isso.